Chegado, ó Deus, pela dificuldade que às vezes se tem para chegar até este lugar. Por isso, Pai, nós te agradecemos e oramos, inclusive pelos irmãos que ainda estão vindo pelo caminho, encontrando dificuldades no trânsito, ó Deus, seja com eles e que eles possam chegar seguros, em paz, e, enfim, ó Deus, que tenhamos uma aula abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode tomar o seu lugar. Nós paramos aqui na aula passada. Dedicação de crianças, nós demos isso tudo, né? Aí vamos entrar na parte melhor, que é o culto fúnebre. É um dos terrenos mais férteis, né, que existem. Eu brinco até às vezes com alguns diáconos da igreja, né, que eles têm assim, essa incumbência de socorrer as famílias, né, enlutadas. Eu brinco às vezes, você tem um ministério sepulcral, né, mas na verdade é um dos momentos mais férteis para a ministração da palavra e também para que nós possamos externar o nosso amor, o nosso carinho por aqueles que têm um ente querido que partiu. Então é um momento muito importante e uma celebração que faz parte do dia a dia do pastor, do diácono, né, na igreja de Nova Vida. A celebração de um culto fúnebre tem por objetivo principal de consolar a família e levar os ouvintes a um momento de reflexão sobre um futuro encontro com Deus. É uma oportunidade de evidenciar princípios cristãos de vida eterna, encorajamento, consolação, solidariedade e proclamar a salvação em Cristo. É bom lembrar que a igreja deve apoiar a família não só no dia do sepultamento, mas também em dias subsequentes, através de telefonemas, visitas, ajuda material se necessário, né? É muito importante que a gente entenda que esse é um momento também de externar esse carinho, esse amor e essa dedicação que a igreja deve ter para com o membro da igreja local. Os irmãos já estão com as apostilas na mão já? Todo mundo já recebeu? O culto fúnebre é um dos momentos e os momentos que lhe antecedem são muito delicados, requerendo muito tato e sabedoria da parte da igreja. Por isso, o local, o horário do sepultamento deve ser comunicado pelos familiares logo que se tenha informação, né? É importante que a secretaria da igreja divulgue o local, o horário do sepultamento, para que lá esteja o maior número de pessoas possível. Isso hoje, essa parte de comunicações, ajudou muito com a facilidade da internet, né? Você bota logo nos grupos do Face que a igreja tem, né? E rapidamente a gente consegue avisar muita gente hoje através do Facebook, através das páginas de relacionamento social, né? Relacionamento social que a gente tem hoje na igreja. Isso é muito assim. Isso é uma das partes boas, né, que a internet trouxe. Essa facilidade de contato, de comunicação, um avisa o outro, e, enfim, a igreja tem um monte de grupos, né? Cada ministério tem o seu grupo, então você entrou ali, avisou para, por exemplo, os líderes todos da igreja. Lá na igreja tem uma página que engloba todos os diáconos e líderes da igreja. Se a gente entrar ali e avisar e disser assim, gente, replica essa notícia, vai chegar rapidamente nos membros da igreja. Mas eu quero me ater a um detalhe muito importante. Muitas vezes a igreja, ou quem é responsável da igreja por fazer os sepultamentos, realizar os cultos fúnebres, né, ele descansa muito em cima da família. Quando você tiver o cemitério, você me fala, você me dá o horário, me dá o local, com a capela e tal. Queridos, hoje em dia é muito importante que a igreja deixe oferecer um apoio até para conseguir isso na hora em que alguém falece na igreja. Por quê? Porque a gente sabe que tem aqueles famosos papas de fundo,
né? Aquela turma que fica lá esperando alguém morrer no hospital para entrar em ação. Tá? E normalmente o que eles fazem? Eles cobram caro, sabendo que a família está enlutada, o pessoal está... A última coisa que pensa nesse momento é em dinheiro, entendeu? Por isso que é bom até que quem vai agir não seja a pessoa muito diretamente ligada, né? Porque emocionalmente abalado, o papo defunto vem, não, que é baratinho, gente tal, faz, e aí cobra-se o dobro do preço. O que eu fiz lá? Uma dica que eu dou, tá? Eu entrei em contato com a administração de um cemitério que tem lá na região, muito bom, que é o Parque da Paz, né? É um cemitério parque, e eles têm um preço bom também. E eu fiquei sabendo que eles têm todo o serviço de remoção, pega o corpo lá no hospital, faz todo o trabalho e tal, e tem preço e parcela, e eles são sérios a dessa, né? Eles fazem um serviço realmente de primeira e sério. Em cada região tem algum cemitério que é melhor, e tem aquela remoção mais barata e tal, com pessoas feitas de uma forma consciente. Então é muito bom que o pastor da igreja, ou quem esteja responsável por realizar esses cultos, que possa dar um toque na família. Vocês têm jazigo? Vocês já têm uma empresa que poderia prestar um serviço a vocês? Eu estou oferecendo isso, eu não tenho nada a ver com essa empresa, eu não ganho nada com isso. É só para você não cair na mão de um papa de fundo, só isso. Se você já tem, não, eu tenho alguém da família que trabalha com isso e tal, tá? Tudo bem. Tá? Agora, não tenho, vou procurar um estranho, vou procurar alguém que eu não sei quem é. Tá? Então, é muito importante que se ofereça esse tipo de ajuda hoje, orientação, para evitar que o membro da igreja caia na mão de um desses papas de fundos, pessoas assim inescrupulosas. Outra coisa que eu vou dar uma dica, não está na apostila, mas é bom a gente falar isso. Eu tenho aconselhado os membros da igreja a não ficarem velando o corpo, seja em qualquer cemitério que for, entendeu? De um dia para o outro, em capela de cemitério. Não, mas esse cemitério é muito seguro, é todo fechado. Tá? Queridos, isso é uma tradição católica e para nós altamente desnecessária. Se o sepultamento não vai acontecer no mesmo dia, que raramente acontece, sempre no dia seguinte, é preferível deixar o corpo no hospital e combinar com a empresa que fará a remoção e preparará o corpo para o sepultamento, que vá de manhã cedinho ao hospital, que eles já vão estar de posse dos documentos. Tem empresa que faz isso, eles agem tudo. Por isso que eu gosto da parte da paz, eles vão no cartório, eles só querem os documentos para eles poderem agir, mais nada. Tá? E aí faz o traslado do corpo para o local de sepultamento de manhã. Ou seja, a família não tem que passar a noite lá. Isso é uma tradição católica, nada tem a ver com a nossa visão da palavra de Deus, porque a gente entende que o corpo está ali, o espírito já não está mais ali. Então, o que a gente precisa é que esse corpo seja preservado num local seguro, e o hospital é esse lugar seguro. Tá? E que a família seja poupada de mais sofrimento. Por que passar a noite toda ali sem dormir, às vezes um local de nenhum conforto, e muitas vezes em locais perigosos, onde estão acontecendo assaltos, né? Nesses velórios, madrugada dentro. Tem locais que alguns cemitérios não estão nem mais fazendo isso, né? Mas tem uns que fazem sem dar nenhuma segurança. Então, orientação que eu estou dando a vocês, é importante embutir em todo esse assunto aqui, que a igreja deve nesse momento dar orientação aos seus membros para não serem enganados, para não pagarem além do que devem, e para não ter que passar a noite em um lugar perigoso ou insalubre. Já chega o sofrimento da perda do ente querido, ainda ter que acumular mais essa. Tá? Então é importante que a secretaria divulgue o local, o horário, o sepultamento, para que lá esteja o maior número de pessoas possível. O celebrante deve chegar num horário bem antecipado, visto que no cemitério a cerimônia deve ser realizada meia hora antes do sepultamento. Em outros locais, o culto deve ser realizado com bem mais antecedência. Isso aí varia de administração para administração, de cemitério para cemitério.
É a hora de dor, angústia por parte da família, portanto, o bom senso e a reverência são fundamentais, pois é um momento de chorar com os que choram. Né? Tem gente que vai para sepultamento para ficar contando piadinha. Tá? Não é o momento para isso, não é o local para isso. Né? É o momento da gente chorar com os que choram, como diz a palavra de Deus. O corpo do morto deve ser tratado com respeito e decência, pois faz parte da memória e está intimamente ligado aos sentimentos de sua família. Tá? Então, muito cuidado com qualquer relação que se faça ou referência que se faça àquela pessoa que faleceu. As músicas devem ser escolhidas com cuidado, elas devem conter consolo, esperança, palavras de fé e confiança em Deus. O tom de voz deve ser moderado, pois não se trata de uma conferência evangelística ou um sermão exortativo. Tá? Então, tem gente que quer fazer cerimônia fúnebre e quer ganhar no grito, né? Quer fazer um grande culto evangelístico. Tem algum problema de se falar de Jesus, falar do encontro que um dia todos nós teremos e temos que nos preparar para esse encontro. Olha, maravilhoso, estamos ali de frente com uma realidade que ninguém pode negar. Tá? Então, é bom sim falar sobre fé, esperança, relacionamento com Deus, mas ter cuidado para não tentar transformar o sepultamento num culto evangelístico e se empolgar, e sabe, não é por aí, não é por aí. É um momento para se falar sim do amor de Deus e do nosso relacionamento com Deus, usando muitas vezes até o próprio relacionamento da pessoa que faleceu, tá? Que era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa que vivia uma vida de comunhão com Deus. Isso tudo pode ser usado como referência para aquilo que vai ser falado no sepultamento. O procedimento, o culto fúnebre deve ser feito de maneira sábia, com uma mensagem breve. Né? A gente quer pregar mensagem de meia hora no culto fúnebre, não é por aí. Tá? 10 minutos no máximo, 15 estourando. Né? Por quê? Porque normalmente tem outros que querem dar uma palavrinha, tem outro que quer fazer uma oração e tal. Então, se o pastor celebrante ou o diácono celebrante ele já parte para um culto de 30 minutos de pregação, então já fica difícil. Tá? Então, é necessário, né? Visando o quê? Consolar a família do falecido e levar os presentes a um momento de meditação sobre o futuro com Deus. O modelo de apresentação não é único, mas é bastante simples. Né? A celebração pede atenção de todos, se apresenta e comunica o procedimento a ser realizado, citando o nome do falecido. Olha, o celebrante, né? O celebrante ele chega, olha, atenção todos, nós vamos dar início aqui à cerimônia do sepultamento do irmão fulano, da irmã Beltrano e tal. Eu sou o pastor fulano, diácono Beltrano, da igreja tal, a qual o falecido pertencia e tal, enfim. Então você se apresenta, senão tem gente que começa a falar, vamos ler a Bíblia no Salmo tal e tal. E esse cara aí, de onde ele veio? Né? Você tem que se apresentar e falar quem você é. Pois não, bispo, no caso do falecido não ser evangélico. É bom. Você tem que esquecer do falecido e falar de Jesus. Conselho que eu dou. Se você começar a fazer muita referência ao falecido, você vai se enrolar. Tá? Porque uma pessoa que às vezes teve toda a oportunidade de ter uma vida com Deus não quis. Mas a família convidou você para fazer a cerimônia. Você vai por causa da família. Tá? E você fala sobre a importância de ter uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, porque um dia todos nós teremos esse encontro. Esquece de defunto lá, meu filho. Ele não fica fazendo referência a ele. Referência de defunto é bom quando o próprio estava vivendo uma vida de comunhão com Deus. Então, o conselho que eu dou. É um sepultamento, uma cerimônia mais difícil? É menos agradável para quem quer falar no sepultamento? Mas é necessário ser feita porque a família pediu, a família convidou. A família às vezes é da igreja, a família está pedindo que alguém vá lá para dar uma palavra. Então, meu filho, evita fazer muita referência a essa, não faz muita referência ao morto, fala da palavra de Deus, fala da Bíblia. Qual é essa postura, caso aconteça um tipo de manifestação de outra pessoa dentro da fé, da religião? Isso pode acontecer.
Isso pode acontecer, tá? Porque às vezes a família é dividida, às vezes uma parte da família é evangélica, a outra parte não. Querido, não tente inibir se você perceber que uma parte legítima da família está pedindo para fazer. Mas você primeiro veja antes, isso são coisas para ver antes. Né? Por exemplo, dá um exemplo. Né? A irmãzinha da igreja, o marido dela faleceu e ele não era crente. Tá? Mas ela é esposa. E ela é, vamos dizer assim, a pessoa mais ligada com ele é a esposa. Tá? Ah, mas os pais dele, os irmãos dele, não são. Você se anuncia como pastor, diácono da igreja, a qual a irmã fulana, esposa do Beltrano que está ali, que faleceu, pediu que você fizesse a cerimônia. Ou seja, você já se colocou como, você não está ali de enxerido, você não está ali de intrometido, você está ali porque a esposa, né, convidou. Porque o filho convidou, porque o pai convidou, porque o irmão convidou. Você diga quem, tá? E aí você dá para falar, mas tem também um Beltrano aqui que tal. Deixa eu falar. Qual o problema? Você fez a tua parte. Você foi lá, não é por causa do defunto, você foi lá por causa da pessoa que pediu para que desse uma palavra no sepultamento. Entendeu? Então, esteja aí atento. Né? Houve um caso lá na igreja, que eu mandei, já houve muitos casos, né? Mas houve um caso que mexeu muito comigo, eu achei aquilo um absurdo. A irmãzinha da nossa igreja, idosa, faleceu, e uma sobrinha dela, que estava se apoderando dos bens dela, e pouco tempo antes do falecimento dela, foi lá morar junto com ela para ficar dona da situação. E essa sobrinha era espírita. E ela tentou impedir que o povo da igreja chegasse e eu chegasse até o local. Ela deu o endereço de um outro cemitério, num outro horário, e depois, em cima da hora, avisou que era em outro, completamente diferente, de direção completamente diferente, distância enorme, entendeu? Porque ela pensava assim, eles não vão chegar. Só que ela deu um azar e tinha um irmão, que era um diácono da igreja, que, através de uma outra pessoa, ficou sabendo que o sepultamento seria nesse outro cemitério. E ele chegou cedo, chegou lá. O que ele viu? Ele viu um monte de gente espírita em volta do corpo para fazer uma cerimônia espírita, irmã crente, serva do Senhor. Conclusão, ele falou assim, o sepultamento não vai acontecer enquanto o pastor não chegar. Eu voado de carro indo para lá, ele travou a cerimônia lá, entendeu? Até eu chegar. Eu já cheguei bem enjoado, porque só, vamos dizer assim, só afronta, né? E dei uma palavra, nesse dia não, eu dei uma palavra, né? Daquela assim, escreveu, não leu, qual comeu. Não gostou, como pouco. Entendeu? Eu estava, sabe, um absurdo, uma serva do Senhor, uma irmãzinha de Deus, não é qualquer uma, mas uma pessoa que a igreja conhecia, sabia quem era. Infelizmente, ela não tinha família dela na igreja, já muito idosa. E essa sobrinha que estava tomando conta dos bens dela ainda aprontou mais essa, entendeu? Ela não se contentou em ficar com os bens, tem que fazer uma cerimônia espírita para você botar dela, tá? Aí eu corri na frente e a gente fez isso aí. Mas são coisas que acontecem. A gente tem que estar preparado na igreja, tem que ter de tudo, tem de tudo, né? Tem gente que quer salvar parente com cerimônia fúnebre, você sabe disso, né? Viveu longe do Senhor, não queria nada com Jesus, mas na hora a família, pastor, quero ficar ali, né? Diz um negócio bonitinho aí, que é para ver se embrulha o corpo e tal. Não tem como, tá? Não tem como. Deus nos ama, a palavra dele é clara, e aí é aquilo que eu falei, fica fazendo muita referência ao defunto, como você vai se enrolar, tá? Prega a palavra, procura ser sábio, tá? Eu queria dizer aqui que quem não aceitou Jesus vai para o inferno, aí você dá aquela olhada pro burro. Aí não, tá? Então, é lógico que você não vai fazer um absurdo desse. Seja sábio, seja prudente, seja amoroso, tá? Acima de tudo, tenha amor no coração.
porque ali tem alguém que está chorando por causa daquele ente querido que faleceu. Né? Então vamos ter essa sabedoria. Né? O celebrante pede a atenção de todos, se apresenta, comunica o procedimento ser realizado, citando o seu nome, o nome do falecido e tal. Oficialmente canta-se um hino ou dois, e isso aí vai muito de quem é que está ali, sabe? Aquele irmão que a igreja toda conhecia, cemitério cheio, entendeu? Se não cantar o hino ali, vão pedir o teu pescoço, entendeu? Então, normalmente tem um irmão que gosta de cantar, não gosta de cantar muito sepultamento, não, entendeu? Porque a Bíblia diz o quê? Está alguém entre vós triste, cante louvores, é isso que a Bíblia manda? Não. Faça oração. Então o que funciona mais no sepultamento é oração. Tá? Mas alegria, o crente quando morre é uma alegria. Não, peraí, nem tanto. Você tem que ver que o pai que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho, o esposo que perdeu a esposa, você pode estar muito feliz, porque você sabe que um crente foi para o céu, mas a pessoa vai sentir a dor, não tem jeito. Tá? Então, a palavra de Deus, está alguém com voz alegre, cante louvor. Por isso que eu acho que louvor não combina muito com o sepultamento, mas a turma gosta. Então, tenha sempre lá aqueles hinos escolhidos já que tem a ver, né, com o sepultamento e canta. Eu vi um sepultamento lá da Fonte, que era perto de Itaboraí, onde a falecida praticamente deixou tudo por escrito, tudo que ela queria. E tinha até um folhetozinho com os louvores que ela queria que cantasse. Foi fantástico, foi uma festa. Querido, se a própria falecida pediu no sepultamento dela cantasse o mensal, família toda crente, família toda crente, não deixa de cantar não para cometer pecado grave. Eu só quero dizer que não é uma coisa, sepultamento tem que ter louvor, não tem que ter, tá? Se a ocasião pedir, se a situação caminhar para isso, você não vai ser uma barreira, tá? Mas você também tentar cantar louvor. Por exemplo, vai lá no cemitério, tem 2, 3 membros da igreja, 50 pessoas da família que não é crente. Aí você vai começar a cantar, vai cantar você e você sozinho. Aí a cerimônia fônica vai ficar você e 2, 3 pessoas cantando. É horrível, entendeu? Então, nesse momento, usa da palavra, faça a oração, entendeu? Que é melhor, vai edificar mais a vida das pessoas ali. Então, em alguns casos, por solicitação da família, no momento do sepultamento, faz mais uma oração. Às vezes tem local, né, que o corpo vai dizer, que normalmente vai na capela, né? Aí tem um local onde vai ser sepultado o corpo, a família pede para fazer uma oração, faça, entendeu? Eu sempre gosto de acompanhar viúvo, o pai ou a mãe que está sepultando o filho, eu fico perto, vou até o momento final. É importante, né? Você não vai só na capela ali, aí faz a cerimônia e depois agora você vira, lá para levar aí. Não. Eu acho que, como torna a dizer, a gente não está ali por causa do defunto, nós estamos ali por causa das pessoas, da família que pertence à igreja. Então, acompanhe essas pessoas até o final, dê apoio, né? Liga 2, 3 dias depois, deixa passar um pouquinho, e aí como é que a irmã está, como é que o irmão está e tal. Aí você conhece a família, sabe um probleminha ou outro, às vezes a irmã mora sozinha, o marido faleceu, os filhos são todos casados. Seria bom que a irmã ficasse com o filho, com a filha, e mora perto, não ficar sozinha nesse momento é importante, enfim, aquelas coisas de você não deixar a coisa falar, fiz sepultamento da terra, pronto, acabou. Não é assim, tá? Então, essa ajuda pré, durante e pós é muito importante, tá? Importante conhecer o falecido, porque aconteceu um dia, mandaram fazer fazer um furo, eu conhecia a família dele, conhecia, isso é complicado. Meu filho, se você não conhece, você tenta arrumar alguém, um diácono, toda igreja, que conheça mais. Se não tem ninguém, é você mesmo. Então o que você vai fazer? Você vai ligar para as pessoas, vai entrar em contato, vai procurar saber como é que é a família, quantos filhos tinha e tal. Tá? São da igreja, não são crentes, não são. Pergunta para alguém. Tá? Aí você faz aquele apanhado todo, escreve e tal, para não
não esquecer o nome de ninguém e tal. Na hora você faz a cerimônia. Nem sempre a gente faz a cerimônia de gente que a gente conhece, a gente faz com pessoas. Procure todas as informações que você julgar necessário para fazer até uma referência no momento da sua mensagem. Tá? Cerimônia de ordenação diaconal. Tá? Cerimônia de ordenação diaconal. Alguém diaconal, Marquinhos? Deixa eu ver uma coisa aqui, para fugir. No sentido religioso, ordenar significa investir com uma função ou ofício. Os sacerdotes, os levitas, os reis, os profetas eram ordenados para as suas respectivas funções através de certos ritos e declarações. A imposição de mãos e o ungir com óleo eram partes do ritual da consagração. Tá? Estavam sempre presentes lá no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos foram nomeados por Jesus e receberam autoridade para serem instrumentos nas mãos de Deus. Timóteo foi ordenado mediante imposição de mãos, como disse o apóstolo Paulo na própria epístola que ele escreveu a Timóteo. E Tito, além de ter sido ordenado da mesma maneira, tinha autoridade para ordenar outras pessoas. Vamos ver esses dois textos aí. Alguém abre 1 Timóteo 4, 14? 1 Timóteo 4,14. Lê para mim aí o 14. Alguém, por favor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, aqui Paulo disse como ele foi ordenado. Tá? Ou seja, ele disse que o presbitério se reuniu e impôs as mãos sobre ele. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade instruístes presbíteros conforme te prescrevi. Paulo está dizendo para Tito, olha, você vai ordenar as coisas em Creta, vai botar a casa em ordem, mas você está recebendo a minha autoridade para levantar, ordenar, qualificar presbíteros para que acudam, para que assistam às igrejas. A cerimônia de ordenação a uma função ou ministério está inserida no culto. Tá? Na Nova Vida, normalmente, a gente insere isso dentro de um culto. O conselho que eu dou é não tentar criar um culto especial para isso, a menos em ocasiões muito sugêritas. Por quê? Porque quando você vai ordenar 2, 3 diáconos numa igreja e faz um culto só para isso, você vai descobrir que o culto vai ficar vazio. Porque vários parentes, amigos, alguém que ele vai convidar, poucos irmãos da igreja, e vai fazer aquele culto, tá? De meia igreja, um quarto da igreja, cheio. Eu acho que o melhor, nesses casos, é marcar um dia de culto normal da igreja, e dentro desse culto vai acontecer algo especial, que é a ordenação diaconal, no caso, às vezes, a ordenação pastoral, que na Nova Vida, para a ordenação do diácono, o bispo, o pastor local, ele pode convidar alguns colegas pastores e realizar a cerimônia. No caso de pastor, não, tem que ter a presença de pelo menos um bispo. Tá? Então, nesses cultos, eu sempre aconselho fazer um dia de culto normal da igreja. Por quê? Porque além da audiência normal que já teria o culto, virão aquelas pessoas que são parentes, amigos, vizinhos, e aí tem uma boa música, tem louvor, tem um culto
culto abençoado, a pessoa que nunca foi na igreja pela primeira vez, o parente convidou, o vizinho convidou, o colega de trabalho convidou, vai participar de um culto, né, com tudo que tem direito. Uma das coisas problemáticas de fazer um dia diferente é que às vezes nem música tem, né? Tem dificuldade com os músicos, tem dificuldade com o operador de som, tem dificuldade com uma série de coisas, aí no final você descobre que nem a igreja foi. Não vale a pena. Eu aconselho, isso aí não é uma norma, tá? Mas eu aconselho. Ordenação diaconal, pastoral, fazer dentro do culto normal, tá? A ordenação episcopal, ela é diferente, porque ela já por si só ela arrasta gente de várias igrejas, como aconteceu a minha junto com o Moacir aqui em Olaria, tá? Olaria estava cheio, estava repleto, tá? Por quê? Porque vieram vários ônibus lá da Baixada, vieram vários ônibus lá de Alcântara, São Gonçalo, pelo bandeira da região lá. Então a igreja ficou super legal. Mas na maioria das vezes o que acontece é que eu já fiz, já tentei ordenar diáconos em cultos extraordinários e hoje eu não faço mais. Eu faço dentro do culto normal da igreja. Tá? O diácono é uma função local e a cerimônia de ordenação é realizada pelo pastor regente da igreja local. O candidato é convidado a subir ao altar, seguindo a orientação do celebrante, declarará publicamente seu compromisso de fidelidade e submissão a Deus e a liderança da igreja local. Após empenhar a sua palavra, o candidato se colocará de joelhos, o celebrante, mediante imposição de mãos, o ordenará ao diaconato na igreja local. Né? Deixando bem claro, o serviço diaconal ele está diretamente ligado à igreja local. Por isso que às vezes o diácono sai de uma igreja e vai para outra, não é necessariamente que ele vai ser lá diácono na outra. Aliás, eu acho isso muito temerário, que às vezes a pessoa chega e ninguém conhece ele lá. Né? Ah, mas ele tem uma chamada diaconal, ele é uma bênção, tudo bem, isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. Então, se ele tem um chamado diaconal, obviamente lá na outra igreja também irá aflorar. Tá? É lógico que o pastor que está, esse diácono está indo para outra igreja, se ele está indo numa boa, está tudo tranquilo, né? É uma transferência normal, às vezes por mudança de endereço, de trabalho, ou qualquer coisa assim, ele vai pegar o telefone e dizer: olha, pastor, está recebendo uma bênção aí, essa família é uma bênção, esse diácono é uma bênção, se não quiser e puder aproveitá-lo no ministério diaconal, pense nisso, né, no futuro e tal, porque ele tem um chamado. Amém. Ponto. Né? Ponto. Dali em diante, a igreja tem que ter tempo de conhecê-lo, de reconhecer o seu chamado, né? Porque é bom quando o povo diz assim: ah, que maravilha, já não era sem tempo de que esse homem, essa mulher tivesse reconhecido o seu chamado diaconal. Tá? Isso é bom quando acontece nesse clima, tá? Do que quando ordena alguém no ministério diaconal. Quem é esse cara aí? Não sei não. Não veio, veio de uma igreja tal aí. Ah, diácono tem igreja, não sei nem quem é. Quer dizer, pega mal, né? Tem que ser uma coisa. O diaconato, a diaconia, é para servir as mesas, é para servir a igreja, é para servir o povo de Deus, é para estar em trabalho junto com o pastor ali. Então, tem que ser alguém que tenha empatia com o pastor, mas também com o povo. Né? Isso é muito importante. Em seguida, a esposa do candidato subirá ao altar e ambos se assentarão nas cadeiras previamente colocadas para esse fim. O celebrante, juntamente com os outros pastores presentes, orará pelo candidato e a esposa individualmente, rogando as bênçãos de Deus e a capacitação de Deus. Tá? Normalmente, o que a gente faz? Lá na igreja, eu ordeno primeiro o homem. Ah, mas a esposa também tem uma chamada, ela é uma bênção. Tá? Isso vai acontecer, ela também, numa próxima ordenação, poderá ser ordenada ao ministério diaconal também, não tem problema. Caso, quando acontecer a ordenação, ela já esteja pronta também, a igreja reconheça isso, não tem problema. Mas é muito bom deixar claro que algumas esposas não serão diaconisas, tá? Serão apenas a esposa do diácono, ajudadora, auxiliadora. Inclusive, algumas irmãs deixam bem claro isso: eu não tenho chamada diaconal, eu só quero ajudar o meu marido, só isso. Tá? Já outros não, que tem essa chamada, que às vezes tem uma palavra direcionada para aquele ministério que os dois estão liderando. Normalmente, quando acontece
uma chamada diaconal, já é um líder na igreja, é uma pessoa que está fazendo alguma coisa relevante, né? Não é bom pegar um diácono assim, um cara apagadinho, aquele cara que ninguém sabia quem era, sumiu lá no... você a partir de hoje você é diácono. Não. Normalmente o diácono, o esposo são pessoas que já evidenciam, porque a palavra de Deus diz que primeiro sejam experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, então exerça o diaconato. Né? Muitas vezes tem gente que ordena para experimentar depois. Pode ser uma boa e pode dar um desastre. Né? Então, o melhor é experimentar primeiro. Né? Depois disso, o recém-ordenado receberá o seu certificado de ordenação, é bom fazer. Né? O casal receberá uma lembrança preparada pela igreja local, sempre bom, né? Uma Bíblia comemorativa da data, alguma coisa que vai marcar essa data na vida desse diácono. Logo após as cerimônias se findará, o culto será encerrado, as pessoas serão estimuladas a cumprimentarem o novo diácono, os novos diáconos que foram ordenados naquela ocasião. Então, o culto de ordenação diaconal é uma coisa simples, mas que pede esses detalhes, né? Saber quem está ordenando, chamar às vezes para uma conversa muito, sabe, franca, o que é o diaconato na igreja, o que representa a vida de um diácono, na vida do seu pastor, na vida da sua igreja, a responsabilidade, a fidelidade. O diácono na igreja ele tem que ser um apagador de incêndios, né? Às vezes, muitas vezes, fulano o diácono diz, não, querido, não é assim, não vamos fazer dessa maneira, não é dessa forma, assim não vai ficar bom. Então, aquele cara que chega, apaga um incêndio e depois fala com o pastor, eu tive um incêndio lá, estava acontecendo isso e aquilo, eu dei uma palavra branda e resolvi o problema. Eu costumo dizer, o diácono bom na igreja é aquele que é um pacificador, né? Se a coisa está pegando fogo, ele vem com uma lata de gasolina, aí vai explodir tudo. Né? Então tem que ser um pacificador, uma pessoa que a palavra dele é uma palavra de brandura, de pacificação, de aproximação, de perdão, de reconciliação, porque esse trabalho que o diácono faz, muitas vezes, o pastor só fica sabendo depois que ele fez, e às vezes nem fica sabendo que ele fez tão bem feito, que a coisa resolveu por ali e já terminou, entendeu? E às vezes é alguma coisa que ia aborrecer o pastor, não vai mais. Tá? Celebração de culto. Nós colocamos essa matéria porque o culto na Igreja Nova Vida, houve uma época, anos atrás, que ele era praticamente igual a todas as igrejas que a gente fosse. Mais os anos passados, e a gente hoje tem todo tipo de culto de Nova Vida. Tem culto Nova Vida que parece com a Igreja Batista, tem culto Nova Vida que parece com a Igreja Assembleia de Deus, tem culto da Nova Vida que parece com a Igreja Presbiteriana, daquelas mais tradicionais e sabe, difíceis. Então a gente precisa estar pontuando algumas coisas a respeito do culto, tá? Na Igreja de Nova Vida. O sentido abrangente do termo adoração refere-se ao fato de que tudo em nossa vida deve ser feito para a glória de Deus. Pois o sentido original da palavra significa servir, submeter-se, prestar culto e reverenciar. O uso da palavra adoração, no sentido mais específico, refere-se às músicas, às palavras que os cristãos dirigem a Deus em louvor, juntamente com a atitude do coração em uma reunião. Neste sentido, a adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com a nossa voz e nosso coração. Porque Deus é digno de adoração e quer ser adorado. Tudo em nossos cultos de adoração deve ser planejado para chamar a atenção para não chamar a atenção para nós mesmos, nem para trazermos glória, mas sim para chamar a atenção para Deus e levar as pessoas a pensarem a respeito dele. Tá? Então, o culto não é para endeusar nem glorificar ninguém, é para Deus. Tá? A gente tem que tomar cuidado, que aí surgem esses problemas até de gente que vai da igreja, quer vender o seu peixe, ou seja, do lado empresarial, do lado político. Tem acontecido muita coisa dentro da igreja que às vezes não é dirigida para a glória de Deus. A forma de celebração do culto é algo visível
que identifica a maneira pela qual uma comunidade cristã adora o Senhor e reflete sobre os seus ensinamentos. Cada denominação tem o seu estilo próprio de culto. O que será apresentado no momento é o que se espera da denominação local, ou seja, da igreja de Nova Vida local. Abertura do culto, período de louvor congregacional, expediente, que são os anúncios, dízimos e oferta, mensagem e encerramento do culto. A dinâmica do culto deve funcionar da seguinte maneira, tá? Orientações preliminares, né? Ou seja, antes do culto começar. O culto deve começar no horário. Tá? Está com problema tal, que hoje está difícil de chegar no meio de semana, o culto não consegue mais começar naquele horário, de 7h30 da noite como era antes. Tudo bem, isso é um problema geral, né? Com pouquíssimas e raríssimas exceções. Então, se o culto não dá para começar às 7h30, não marque para 7h30, tá? Marque para 15 para as 8, tá? Não, lá onde a gente tem a nossa igreja, só 8 horas. Antes disso não dá para começar. Então, mas que seja 8, tá? Se marcou 7h30, começa 7h30. Se marcou 15 para as 8, começa 15 para as 8. Se marcou 8 horas, começa 8 horas. Na hora marcada, começa o culto. Não vamos aqui taxar, não, o culto tem que ser 7h30. Não, isso varia de acordo com o local, meio de semana, que eu estou falando. Tá? Mas no horário que se convencionou, comece dentro do horário, porque senão o culto vai começar sempre atrasado. Tá? O som e instrumentos devem estar ajustados antes do culto começar. É importante dar uma palhinha para os músicos e para o pessoal que opera o som, para evitar de ficar aquele blém, 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 blom, 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 tá, 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 bum, tá, 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 tá. Tem gente já dentro da igreja querendo ler uma palavra, querendo orar, querendo, sabe, acalmar o espírito antes de começar o culto e dar aquela bateção, aquela... Né? É importante que a gente chame a atenção dos músicos e dos operadores de som com relação a isso. Né? Pode haver um prelúdio com música instrumental suave? Pode, né? Antes do culto começar, aquela música suave, ou tocada no instrumento, no equipamento de som, ou tocada ao vivo. Né? Mas normalmente, se for ao vivo, é só um teclado, né? Enfim, não bota a bateria nesse momento, não tem nada a ver. Isso não deixa de ser suave. Antes ou após o expediente, pode haver a apresentação especial de uma música, de uma coreografia. Alguns cultos duram 1h30, outros até 2 horas. O culto de domingo é difícil durar menos de 2 horas. Né? O culto de meio de semana não, porque meio de semana segurar esse período todo, o pessoal vai sair metade da igreja. Então tem que tomar cuidado com as coisas que acontecem dentro do culto de meio de semana. Porque se você vai fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou criando aqui situações para você poder entender isso, tá? Normalmente se canta 4 louvores no culto, mas nesse dia você está recebendo um cantor, nesse dia você está recebendo uma banda, nesse dia o conjunto de criança vai cantar, nesse dia vai haver outro tipo de música além do louvor. Então é sábio pegar quem vai fazer o louvor, querido. Hoje não são 4 hinos, hoje são 3. Mas não é 3 com cara de 4 não, porque tem os ministros do louvor que eles são terríveis, né? Se a gente vai cantar 3, ele canta 3, mas pega um dos 2, dos 3 e repete 4 vezes. Não adiantou nada, tá? Então, é dizer, querido, é 3 com cara de 3, tá? Às vezes eu até brinco com o ministro do louvor, lá, querido, hoje são 3 hinos com cara de 2, tá? Você não repete nem a segunda estrofe do hino. Você vai, por quê? Porque vai ter música. O coral vai se apresentar como recebendo um cantor que vai cantar 3 hinos antes de pregar. Então, se ele faz um louvor normal, mais o louvor do cantor, nesse dia o pastor não pode pregar. Tá? Então tem que haver uma conjugação. Você já vai haver música depois, dá uma reduzida nas músicas de antes do período de louvor, para que a gente possa respeitar o horário do culto. Abertura do culto, 3 a 4 minutos. Inicia-se com uma breve oração, realizada por um pastor ou diácono, previamente designado, após solicitar que todos se levantem. Às vezes, pode ser o próprio ministro do louvor, entendeu? Dependendo de quem é o ministro de louvor. Nós temos o ministro do louvor da igreja, que são pessoas habilitadas até para dar uma palavra. Né? Então, nesse dia, o pastor decidiu, querido, olha só,
você mesmo vai fazer a abertura. Você vai ter um salmo e tal, orar com o pessoal, tá? Não, hoje quem vai fazer isso sou eu. Então, isso aí pode ser combinado com o ministro de louvor a respeito de fazer ou não a abertura do culto. Mas normalmente é um pastor ou diácono que o faz, né? Período de louvor e adoração congregacional. Qual o período legal para um louvor? 30, 40 minutos estourando. Mas torna a dizer, se tem música depois, esses 30 aí vira 20, tá? Vira 20. A gente tem que tomar o cuidado de não transformar, né, o culto numa cantoria. É música para tudo quanto é lado. Já foi igreja que só Jesus. Tem o louvor de 4 hinos, depois tem a irmã que vai fazer um solo, depois tem o conjunto de não sei quem que vai tocar não sei o quê, e eu estou olhando para o relógio, Jesus, não vou ter tempo de pregar, não tem condição, entendeu? O grupo de teatro quer fazer um esquete, quer fazer não sei o quê, gente, eu estou olhando para o relógio, sabe? Eu já fui em culto que meia de semana me passaram uma palavra 9 e tantas da noite para pregar. E o pastor ainda dizendo, não, pode ficar à vontade. Eu sei, fica à vontade, prego uma mensagem de 40 minutos, quando eu acabar de orar, não tem mais igreja, entendeu? Ainda mais nessa violência que a gente está vivendo hoje aí, em que as pessoas estão olhando para relógio para voltar para casa com medo de entrar onde moram, entendeu, filho? Então, o dirigente do culto, o pastor, seja ele, o diácono, quem for, tem que estar atento a essas coisas. Meio de semana o culto dura 1h30. No domingo a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas no meio de semana é 1h30 e começa na hora certa, né? Então, período de louvor de 30 a 40 minutos. O ministro de louvor não precisa orar novamente. Isso acontece demais. O pastor acabou de orar, leu o salmo, orou, glória a Deus, vamos cantar aí, ministro. Olha só, abra a Bíblia agora no salmo tal, lê outro salmo, faz oração. Pegar, jogar um balde de água fria em tudo aquilo que o pastor fez antes. Abriu o culto, leu o salmo, sabe, orou com o povo, Senhor, vamos orar de novo? Aí ora aquela oração melosa, não, 2 orações para o culto. Orienta o ministro do louvor, meu filho, você vai fazer quando você pegar o microfone da minha mão, é cantar. Você não vai falar nada. Você pode dizer até boa noite, irmãos, vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Aí está cantando. A introdução, não. Coisa horrível quando o culto sofre aquela quebra, aquela dissolução de continuidade, sabe? É quando alguém pega e já levou um negócio lá na frente, o outro traz para trás de novo, começa tudo de novo. Isso é horrível. Não pode acontecer isso aí. Se tem um ministro do louvor que tem essa mania, converse com ele, fale com ele, peça para ele não fazer dessa maneira. Se ele insistir, né, diz para ele dar um tempo, ele anda muito estressado, entendeu? Está precisando se acalmar, não tem condição. Né? Então, o ministro de louvor, sem falar muito no culto, isso acontece muito, né? Irmão, não sei o quê, porque a palavra de Deus dizia não sei o quê. Olha, irmão, começa a pregar no meio do louvor. Olha, como acontece lá na igreja, termina o culto, eu boto a mão em cima do ombro do irmão, da irmã, e digo, nossa, período de louvor é para louvar, não é para orar, não é para profetizar, não é para pregar. Entre um culto, entre um hino e outro, você pode até dar uma palavra, né, de oração, induzir o povo, incentivar o povo a adorar a Deus. Isso faz parte do trabalho do ministro de louvor. Né? Então, às vezes, ele tem que dar uma palavra nesse sentido, de fazer com que as pessoas entendam que aquele é o momento da adoração. Agora, abrir Bíblia e começar a citar um monte de versículos, começar a pregar, ou fazer longas orações entre um hino e outro, não é o momento exato para isso. Culto de oração é de oração, culto de louvor é de louvor. Não tenta misturar uma coisa com a outra, porque fica um culto interminável e sem saber o que aquele culto quer dizer. Os hinos escolhidos devem manter uma sequência de ritmos, começando com os mais rápidos, terminando com os ritmos mais suaves. Né? Isso aí varia um pouquinho de dia para dia. Né? O louvor de meio de semana é um. O louvor de domingo de manhã é outro, e o louvor de domingo à noite é outro. Por que eu digo esse
são cultos diferentes. Meio de semana, culto de quarta-feira, quinta-feira, alguns igrejas fazem na quarta, outros fazem na quinta. Só vem direto do trabalho, cansado, sabe? Lutas na cabeça, problemas. Então, esse é um louvor que a gente tem que fazer, sabe? Abrindo com um culto bem alegre, sabe? Botar as pessoas para cima, sabe? Liderar na presença de Deus. Né? Se chegar nesse dia, começar com o culto com um louvor de adoração, entendeu? Como se o crente já estivesse no santo dos santos, ele não está não. Está com problema no trabalho, na cabeça ainda, ele não conseguiu nem se desvencilhar. Então, o ministro de louvor, ele tira a pessoa do lugar comum e ajuda ele a entrar no lugar santo, depois no santo dos santos. Tem uma sequência. Tá? Como é que eu costumo fazer? Dividir os hinos da igreja em 4 tipos de hinos. Isso eu fiz desde o início da igreja. Louvores de exaltação. Exaltação são hinos alegres, que falam da grandeza, da autoridade, do poder de Deus, o Deus maravilhoso que a gente serve. São hinos alegres, que abrem culto. Hino de meditação. Normalmente aquele hino tem uma mensagem que leva você a meditar sobre alguma coisa, a pensar sobre alguma coisa a respeito de Deus. Depois você vai para a adoração. A adoração já está no Santo dos Santos. Tá? Hino de adoração está. E termina normalmente, não quer dizer que tem que ser sempre assim, com hino de comunhão. Tá? Então você termina dando a mão ao seu irmão, cantando com ele, olhando para ele, porque você já saiu do lugar comum, já foi para o santo dos santos, e agora você vai terminar tendo comunhão com o seu irmão. Então, essa é uma sequência boa. Agora, por que eu disse que cada culto é diferente? Culto domingo de manhã, não sei na sua igreja, vou falar da minha. Só vai crente. Domingo de manhã é crente. Entendeu? Então, o culto domingo de manhã, quando você vai começar a louvar, você disse a primeira estrofe, leu o primeiro salmo, já tem gente falando em língua, entendeu? Domingo de manhã é um negócio assim. Agora já viu que domingo à noite não é assim. Domingo à noite vai aquela turma pesada, convida o vizinho, o parente, o amigo, né? Domingo de noite o ministro de louvor dá cambalhota em cima do púlpito e o cara está lá. Então você não pode fazer o mesmo louvor que você fez domingo de manhã para crente, para domingo à noite, tá? Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele, cara, tira essa carranca, né? Às vezes você tem que descontrair o sujeito para ver se ele consegue pelo menos cantar, que nem cantar ele canta, né? Então domingo de noite pede uma outra estratégia, domingo de manhã é outra, meio de semana é outra. Então a gente tem que saber fazer. Agora não faça aquele louvor gangorra. O que eu chamo de louvor gangorra? Né? Começa com a exaltação, oh alegria, glória a Deus, um louvor bem alegre, aí depois entra direto na adoração. Entendeu? Direto na adoração. Aí depois cantar outro mundo alegre, depois da adoração, aquele levanta, tira o cara do chão, depois da adoração, irmão. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então não sabe se alegra ou se adora, alegra se adora, não. É aquilo que eu falei. Adoração, exaltação, meditação, adoração, termina com comunhão ou com outro hino de meditação, falando sobre alguma coisa, olha para o seu irmão, diga isso para ele e tal, enfim, hinos assim. Porque se a gente não respeitar uma sequência, fazer aquele louvor metralhadora, que nenhum hino tem a ver com nada, é aquele negócio assim, escolher, por que você está cantando esse hino? Porque eu acho ele bonitinho, eu acho ele legal, mas é um hino bonitinho e legal na hora errada, entendeu? Então tem que haver uma sequência. O ministro de louvor tem que aprender isso, ele só vai aprender se alguém ensinar, a não ser que ele já venha com esse conhecimento prévio. A maioria das vezes não, o ministro de louvor é formado dentro da igreja, então o pastor tem que orientar a respeito dessa sequência, senão ele mesmo não conhece a sequência. Ele vai cantando o hino que ele dá na telha, ele acha legalzinho, bonitinho para abrir o culto. E não é assim, tá? Os hinos devem ser cantados para louvar a Deus e não para levar mensagens às pessoas. O hino de meditação é o único hino que na sequência as pessoas vão ser levadas vamos dizer assim, a pensar sobre alguma coisa importante em relação a Deus, a sua vida diante de Deus. O restante não, são hinos diretamente com Deus,
Adoração, principalmente, é adorar o Senhor sem muita preocupação com passar uma palavra naquele momento ali, né? Ao final do louvor, pede-se para cantar uma música que estimula a comunhão e cumprimento. Como eu disse, muitas vezes sim, mas pode haver alguma vez que não. O ministro deve passar o microfone ao responsável pela próxima parte do culto durante os cumprimentos da congregação. Só vou falar uma coisa muito importante. Muito importante. Né? Isso acontece com o ministro de louvor que está novo, não sabe como é que é, ou então nunca foi orientado. Ele termina o louvor, terminou. Glória a Deus, aleluia, o povo alegre, na presença de Deus. Aí ele vira para trás, pega o pastor e diz assim: vamos. Aí fica aquele povo ali com aquela cara, olhando para o povo, o que o pastor vai fazer agora? Então a gente orienta o ministro do louvor, você terminou o louvor, você pede para o povo se abraçar, fala com o teu irmão, tem a ver com o último hino que foi cantado, hino de comunhão, aquilo que a letra fala. Porque enquanto o povo está se cumprimentando, falando, abraçando, o pastor está se arrumando ali, botando a Bíblia no culto, separando a mensagem dele dos avisos e tal. Entendeu? Coisa horrível você pegar o microfone igual uma batata quente. Segura essa batata quente. Tá? O ministro do louvor novo, nervoso, ele quer passar aquela batata quente. Entendeu? Não deixa de fazer isso. Se ele fizer, orienta. Isso aconteceu comigo um monte de vezes. Tá? É a mesma coisa, louvor no final do culto. Tá? Louvor no final do culto, para o culto não perder a sequência, ou você, como pastor que vai pregar, já determina o louvor que vai cantar de acordo com a mensagem que você vai pregar, ou se você tem uma equipe que você sabe que é afinadinha e que eles sabem escolher um bom hino de acordo com a mensagem que você está pregando, aí você deixa de fazer. Agora, é importante, no final, quando você estiver falando, todo mundo sente aquele momento que o pastor está arrematando a mensagem, né? Ele está terminando e tal, está fazendo as considerações finais e tal. Os músicos já têm que ir se dirigindo lá para o local, sem que o pastor tenha que parar de pregar. Eu queria pedir para os músicos agora, chama aquele cara que está lá no hall da igreja, normalmente o músico é no hall da igreja. Lá em Colombandeia acontece muito isso, não sei se na sua. A cantina, hall da igreja, estacionamento, todo lugar, menos o culto. Né? Então tem que falar com o ministro do louvor para não sair do culto. Tá? Cara, se ele vai escolher a música, você imagina ele vindo lá de fora escolher uma música qualquer porque ele não ouviu a mensagem, vai ser um desastre. Né? Então tem que estar ali, tem que estar de olho e tal, escolher. Normalmente eu deixo eles escolher porque eles escolhem bem mesmo. Só que às vezes é cometido um erro. Começa a tocar a música sem cantar. Dificilmente às vezes você consegue às vezes, reconhecer um hino só pelo toque, principalmente quando a banda não é muito boa e eles não conseguem solar o hino, eles vão fazendo só os acordes principais, difícil de saber que hino é aquele. Quando você não sabe, o que acontece? Você para o culto, pede para eles darem uma introdução e aí eles vão começar a cantar. Aí aquele efeito que eu falei, aquela parada, aquela interrupção. Lá na igreja eu orientei o seguinte: vocês comecem a cantar baixinho, bem baixinho, mas o baixinho o suficiente que dá para o operador do data show saber quem é dele. Porque a gente vai começar a cantar o hino, muitas vezes nem o operador do data show sabe quem é que ele ainda vai procurar. Então o povo já começou a cantar, não começou nada, o povo está esperando aparecer a letra do data show. Se já começou a cantar baixinho quando o pastor está fazendo a oração final, o operador do data show já tem aquele tempo estratégico para botar o hino para funcionar, e eu aí não paro. O que eu faço? No meio da minha oração, quando o pessoal pensa que eu estou terminando, eu começo a cantar. Isso é bom. Não teve interrupção. Não teve aquela parada, não teve, por favor, os músicos, isso aí atrapalha. Essas coisas têm que acontecer, no automático. A igreja não tem nem que perceber quando aquilo já começou, já está acontecendo. Então, procurem combinar sempre com o operador do data show, ministro do louvor, com os músicos, para não fazer interrupção no fim do louvor. Tá? Expediente. É o momento do culto onde se fará os anúncios e se recolherá os dízimos e as ofertas.
deve-se primeiramente ressaltar a presença de visitantes. É sempre bom começar assim, né? Quem nos visita hoje pela primeira vez, aí a igreja cria um material para entregar, ou dá um livro de presente, ou, enfim, alguma coisa para poder reconhecer o visitante que está vindo pela primeira vez. Seguem-se os anúncios que devem ser feitos de forma clara e objetiva. O período de dízimos e ofertas, antes de falar de oferta, dízimo, a igreja, quando é pequena, está começando, tem 2 anúncios para dar e mais nada. Mas à medida que a igreja cresce, tem um monte de ministério, retiro, congresso, simpósio, entendeu? Apresentação, ensaio, saída, passeio, não sei o que, nunca vi. Então, é bom que se faça alguma coisa, tipo um boletim, né? Distribui na igreja e se dê uma enxugada nos avisos, porque senão a gente vai aumentando os avisos, quando vê os avisos estão maior que a mensagem do pastor. Isso aí não é bom. Então, tem que ter muito tato para fazer aviso na igreja. Tem que ser uma pessoa dinâmica, fala rápido, conciso, direto, não fica gastando muito tempo. Por quê? Porque, primeiro, que as pessoas ficam enjoadas quando alguém dá um aviso que, né, não sabe dar. Segundo, as pessoas ficam impacientes quando vê que aquele aviso não acaba. Então, tem que ter sabedoria e concisão para dar avisos na igreja. Período de dízimos e ofertas também é uma parte importante do culto. Deve-se falar das necessidades da igreja, depois orar pelos dízimos e ofertas com a congregação de pé. Em seguida, a congregação deve ser estimulada, entendeu? A entregar os seus dízimos e nas mãos de um dirigente, e o restante do povo será convidado a se sentar. Eu vou fazer aqui vamos dizer assim, uma adendo a isso aqui. Tá? Há igrejas que fazem dessa forma. Eu, particularmente, oro pelas ofertas com o povo sentado. Por que eu faço isso? Porque o povo acabou de ficar um tempão de pé. Tá? Aí eu já vou pensar naquela irmã que para ela levantar leva quase 15 minutos. Entendeu? Idosa, né? Dificuldade e tal. Então, o bom é o seguinte: o povo sentado, ora pelas ofertas, né? Que chegaram nos envelopes. O pessoal traz os envelopes à frente, pega os envelopes. Agora segure na sua mão a oferta que você vai depositar nas sacolas e vamos consagrá-las ao Senhor junto com essas que estão aqui nos envelopes. Aí levanta os envelopes, ora, consagra, entrega o diácono, ele vai sair nos envelopes, ainda vão ficar de sopa, aqueles envelopes, e para guardar as sacolas que vão chegar depois para também serem colocadas no local onde normalmente elas são contadas. Né? Varia de igreja para igreja, tem igreja que deixa para contar no dia seguinte, eu prefiro contar na hora, e 2 diáconos, pelo menos, mínimo 2 diáconos, normalmente são 3, né? Contam a oferta. Tem igreja que não tem tanto diácono assim, então botam um diácono, 2 obreiros, contam a oferta, assina direitinho, coloca no cofre, né? Local adequado, para que não se deixe para contar depois. Levar ofertas para casa, nem pensar. Entendeu? Nem pensar. Por quê? Porque isso não é seguro, principalmente nos dias de hoje. Deixa a oferta dentro da igreja, já contada e assinada. No dia seguinte, o pastor, alguém da secretaria, alguém incumbido por isso, vai levar as ofertas ao banco dentro de um critério de segurança total nas ofertas. Tem gente que às vezes comete erros nessa área, erros que depois se transformam em problemas, em acidentes que não são acidentes, muitas vezes é uma tragédia anunciada. Tá? Então, hoje o pastor, o líder da igreja, ele tem feito total atenção à segurança onde as ofertas são contadas
onde elas são armazenadas, a forma de levá-la para o banco. Uma vez eu tive que repreender um pastor da nossa igreja, não da nossa igreja, mas uma filial, que estava dando as ofertas para a secretária levar ao banco de ônibus. Isso não existe, tá? Uma doideira. Ele tinha carro e botava a secretária de ônibus para levar a oferta. Então, isso não existe, tá? Não é feito dessa maneira. Mas às vezes o incalculável é feito. Esse pastor não está nem mais na nova vida hoje. Eu fui aconselhando ele, fazendo o contrário, aconselhando ele, fazendo o contrário, porque não deu nada, não teve condição. Então, são pessoas que não prezam, não encelam, não têm carinho, não têm responsabilidade com a casa do Senhor. Tá? Então, esse momento das ofertas é um momento em que o pastor tem que ser muito sábio. Ora ele vai ler um texto bíblico, ora ele vai dar uma palavra sobre uma necessidade da igreja, tá? Ora ele vai começar uma campanha que às vezes está no meio de uma construção. Então tem que ser um momento dirigido com muita sabedoria, com muita prudência, tá? Em relação ao levantamento de ofertas hoje. E sempre prestar contas à igreja, principalmente no culto do domingo de manhã. Como eu disse, cada um tem sua característica, né? Domingo de manhã, quem vai na igreja é crente. Então você aproveita para prestar conta do que está acontecendo na parte financeira da igreja. Eu gosto de fazer isso. Falo detalhadamente sobre algumas coisas para que as pessoas vejam o que está sendo feito com o dinheiro que está sendo levantado para a oferta da igreja. Tá? Mas as pessoas têm que confiar no pastor. Não, olha só, não é questão de desconfiar. É que a gente vive hoje um clima de muita heresia nessa área, de muita gente fazendo besteira com o dinheiro da igreja. Então, o pastor tem sim que mostrar o tempo todo uma coisa chamada transparência. Tá? E essa transparência, as pessoas veem isso como seriedade, como verdade, e elas se sentem mais à vontade, mais estimuladas a doar, a dizimar, a ofertar. Pode dar um exemplo claro do seu pai dessa disposição? Queridos, eu falo de números. Eu falo que compramos, porque compramos, não detalhadamente, olha, colocamos gasolina no carro dele, não é isso, entendeu? Mas eu falo, por exemplo, sobre as lutas que a gente tem passado. Olha, irmão, semana passada a gente fechou no vermelho. Por que fechamos no vermelho? Porque não tinha dinheiro para pagar? Não tinha dinheiro, tudo foi pago. Tá? É que a gente tirou do banco, do nosso saldo, um recurso de X reais para poder cobrir as despesas dessa semana, que as ofertas não cobriram. Então, essa semana, a gente precisa botar isso de volta lá, porque onde tira, não põe, acaba. Tá? Então, é aquela responsabilidade da igreja. Irmãos, fizemos uma campanha. Fiz uma campanha para colocar a estrutura de aço na galeria. Tá? E a gente dividiu essa campanha em 2 fases de 5 meses. A empresa deu 10 meses para a gente pagar. Tá? Então, estou ensinando para vocês aqui uma coisa muito importante. Nunca faça um carnê de campanha na sua igreja com mais de 5 meses. Não faça. Se você fizer, você vai se dar mal. Eu já fiz, quebrei a cara. Tá? Porque, as poltronas da igreja, por exemplo, quando compramos as poltronas da igreja de baixo, eu fiz um carnê de 8 meses. Foi o primeiro e o último. Porque com 5 meses para frente, irmão, o pessoal esquece daquele carnê, joga no cano, vai pagar o da Casa Bahia, mas não vai pagar o carnê da igreja. Tá? Eu terminei a campanha com um valor mínimo. Então, o carnê é sempre 3, 4 vezes no máximo para fazer uma campanha. Então, eu presto conta, irmão, mês passado entrou tanto na campanha. Ainda está faltando tanto, os irmãos não conseguem. Tá? Então, essa prestação de contas, tá? Ela é importante, porque as pessoas vão tendo um feedback, tá? Daquilo que entrou. Quando o Chico fala de prestar conta, transparência, está falando sobre uma questão de campanha, né? Tudo, na campanha só não. Fala valor de entrada, de oferta. Não. Vai estar procurando fazer alguma obra, tal. Irmão, hoje em dia está muito complicado você falar de valores nominais, tá? Até porque pode ter um bandido dentro da igreja. Então, o que eu falo? Muitas vezes eu falo em percentuais. Entendeu? Olha, irmão, a nossa
necessidade ainda não foi atingida, está faltando X%. X% de quanto? O membro sabe qual é o desafio que a gente está. O visitante não. Entendeu? Então, para o membro eu disse muita coisa, para o visitante eu não disse nada. Então, muitas vezes ele tem que falar, tem código. Sabedoria. Entendeu? Mas você tem que falar, você não pode se omitir, não pode esconder. Esse momento da oferta é um momento que eu falei, muito sábio. Você tem que ver qual culto você está falando, a que povo você está se dirigindo, é os de casa, tem gente de fora, entendeu? À noite não dá para falar em número, domingo à noite não dá para falar em número na igreja, porque tudo que é bicho ruim está ali. Eu penso sobre essa prática das igrejas fazendo de recolher o dízimo fundamentalmente da máquina. Olha só, nos Estados Unidos isso é muito normal. Eu já visitei várias, não fica obreiro com cartão de crédito no culto, não fica isso. Não, sou contrário. Não. Normalmente nas igrejas americanas que eu já fui, que usa cartão de crédito para oferta, está no saguão. Tem um local que a pessoa vai lá, passa o cartão de crédito e dá a sua oferta. Estados Unidos, tá? No Brasil, igrejas que às vezes têm uma população, vou dar um exemplo, Zona Sul do Rio, ter lá na secretaria uma máquina de cartão que alguns membros preferem dar o seu dízimo em cartão, problema nenhum, escolha dele, ele prefere. Entendeu? Tem irmãos que preferem fazer depósito direto em conta e pedem o número da conta da igreja. Aí depois eu oriento eles a pegar aquele depósitozinho, botar dentro do envelope e entregar como se dinheiro fosse. É para a gente ter uma noção de que aquele dinheiro entrou como, de quem, de onde veio aquilo. Senão o dinheiro aparece lá na conta, tu não sabe o que é aquilo. Às vezes até o erro bancário. Entendeu? Então, eu oriento ele a pegar o comprovante e botar dentro do envelope. Eu vou fazer uma Orar, senão a gente não acaba nem a matéria. Eu entendi que a obra de Deus, ela só é obra de Deus, ela é um fruto da fé. Então existem igrejas, vou dar um exemplo, fazem um contrato com a Coca-Cola, aí bota uma máquina daquela de refrigerante da igreja, a pessoa vai lá e consome uma parte de valor e fica vendendo para a igreja. Isso não é descaracteriza, isso não é errado, não é nada ilegal, mas descaracteriza a obra de uma obra da fé. Filho, olha só, eu acho que tudo depende de como você faz, para que você faz e qual tipo de povo você tem naquela igreja local para fazer isso. Tá? Se você fizer isso numa igreja da Zona Sul, não vai ter problema nenhum. Se fizer numa igreja do subúrbio, você vai ter que dar muitas explicações. Agora, de antemão, máquina da Coca-Cola dentro da igreja é furada. Furada, desse tamanho, furada. Não arrecada nada. Porque o valor que eles dão de lucro, você gasta de luz, ponto. Entendeu? Você empresta o teu povo para eles. Isso é furada. Agora, dentro da nossa igreja tem uma livraria. Da igreja. E essa livraria vende livro escolar. Todo início de ano, o pessoal da igreja compra os livros escolares dos filhos da igreja. Sabe por quê? Esse dinheiro me ajuda a financiar o Ministério Infantil da igreja. Quem é que está lá no Ministério Infantil? O filho do membro. É uma questão de inteligência. Eu tenho que comprar um material para o meu filho. Vou comprar lá na papelaria do Zé das Couves, que não é membro, não é crente, não é servo do Senhor, não dizima, não faz nada. Não, vou comprar na papelaria da igreja. Legalizado, papelaria legalizada, papelaria funcionando com CNPJ próprio. Pode, a lei brasileira outorga isso. E tem como fazer legitimamente. Isso é uma questão de inteligência. Entendeu? Porque desde que eu fiz isso, eu parei de ficar pedindo resma de papel na igreja. Eu parei de ficar pedindo lápis de cor, lápis de cera, entendeu? Massinho, para as crianças trabalhar. Eu pedia para os pais levar. Eles levavam tudo de pior qualidade.
Hoje as crianças têm tudo da melhor qualidade, TV em todas as salas, com DVD, tudo. Porque a livraria financia isso aí, entendeu? Isso não é falta de fé, não. Isso é sabedoria. Porque você, pai, você vai comprar o material do seu filho. Entendeu? Eu não obrigo ninguém a comprar na igreja. Mas também incentivo o povo de fazer isso para ajudar o próprio Ministério Infantil, qual o meu filho, que eu estou comprando material, está lá para deixar. Entendeu? Então isso aí já é o administrador ser inteligente, isso não é falta de fé. Eu continuo falando de fé, falando sobre dízimo, oferta, mas isso é uma forma de ter um recurso que a igreja jamais teria, através da livraria. Eu não vejo nada de mal nisso, mas não é a Coca-Cola não, a livraria é da igreja. A livraria pertence à igreja. Não pertence a Manel nem a Joaquim, é da igreja. Diferente. Tá? Eu aprendi isso, sabe onde? Na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Fiquei maravilhado. Eles têm uma livraria lá com tudo que tem direito. E hoje a nossa livraria está melhor do que a deles. Estamos em uma livraria que o ano todo vende. Se eu preciso dar um CD, um DVD para um irmão da igreja, um presente, eu compro lá. Entendeu? E o recurso que eu ia deixar no mundo, na loja lá do Zé das Torres, fica dentro dos cofres da igreja. Isso aí Agora, eu não fiz um contrato com o irmão Zé das Torres de botar ali dentro da igreja para ele ganhar dinheiro em cima da igreja. Isso eu não fiz. A livraria pertence à igreja. Tá? Vamos lá então. Pastor, a gente tem um intervalo agora 8h30. Sim. Vai continuar? Não, vamos para o intervalo. E depois eu tento acabar com o tempo que falta. Olha só. Expediente, né? A última coisa aí. Após o período ofertório, pede-se para haver também um momento de oração ou algum motivo específico por aniversariante. Isso aí sempre acontece, né? Os irmãos estão fazendo aniversário e tal. Lá no Bandeira eu decidi fazer a última quinta-feira do mês, no caso pode ser a última quarta, culto dos aniversariantes. A primeira quinta-feira do mês eu faço culto dos aniversariantes de casamento, culto da família. Todo mundo faz aniversário naquele mês de casamento, a gente ora na primeira quinta-feira do mês. Isso é uma ideia, tá? Por quê? Porque se você não marcar um dia específico para fazer, vai ter todo dia. Todo culto vai ter alguém fazendo aniversário de nascimento ou de casamento. E aí fica aquela coisa, sabe? Todo culto, fica um negócio muito chato. Então, marca um dia do domingo por mês, que pode ser até o domingo, pode ser o domingo, não tem problema. Mas que seja aquele culto para orar pelos aniversariantes do mês, ou para orar pelos aniversariantes de casamento, que seria o culto da família, né? Faz às vezes uma vez por mês. Mensagem e aplicação, né? Mais ou menos de 35 a 55 minutos. A pregação é o momento mais importante do culto. Por quê? Pois a fé vem pelo ouvir. Se não houver quem pregue, né? Não vai haver quem creia. É a palavra de Deus que traz transformação para o ser humano. O preletor convidará a congregação a ficar de pé, indicará o texto e fará a leitura bíblica. Em seguida orará e convidará todos a sentar-se. Tá? Esse é o momento que a gente deve convidar o povo a ficar de pé quando vai ler a palavra de Deus. Não aqueles versículos no meio do culto, da pregação, mas aquele texto inicial, que vai servir como base. Leia o texto, ore com o povo, e aí peça para o povo se sentar. Tá? É recomendável que se faça aplicação. Da mensagem pregada através de apelo ou desafio, orando também por todos aqueles que se decidirem por Cristo. Tá? Então, sempre que você terminar uma mensagem, né, procure fazer alguma oração que vá dizer para aquela pessoa, né, que acabou de ouvir a mensagem, que ela precisa colocar aquilo em ação na vida dela. Você não pode terminar um culto, acabou de pregar, irmão, Deus abençoe. Não. Aplica aquilo que foi pregado de forma a orar pelas pessoas, para que elas tomem uma decisão de viver por aquilo que foi pregado, de mudar alguma área da sua vida que precisa ser mudada, enfim, de fazer alguma coisa diante daquilo que foi dito. Tá?
Então, depois que você prega, você aplica aquilo que você acabou de pregar. Tá? Término do culto. Deve-se evitar fazer qualquer outra atividade após o momento da pregação, a aplicação da palavra de Deus, porque, sendo a mensagem a parte mais importante do culto, o ouvinte deverá sair do templo com a palavra de Deus ecoando na mente e no coração. Então, evitar, depois que o culto acabou, aí vamos agora orar, vamos agora fazer não sei o quê, ó, irmão fulano está fazendo aniversário. Não, quando o culto acaba, mensagem pregada, oração feita, tomada de decisão, quer seja para aceitar Jesus ou para, se for como cristão, como você pregou, deixa o povo sair da igreja com aquilo na mente, né? Em raras ocasiões, aí, muito raras mesmo, pode acontecer de no Natal fazer uma apresentação no final, né? Depois da mensagem. Isso aí são cultos especiais que acontecem durante o ano, né? Ninguém vai comparar um culto de Natal, um culto de Páscoa com um culto normal que é feito durante o ano. Às vezes o pastor tem que pregar antes e deixar o coral cantar depois para terminar com o coral, e no final ele faz um apelo em cima daquilo que foi cantado. Enfim, são cultos assim muito especiais, como Natal, Páscoa, Ano Novo. Agora, fora disso, queridos, os cultos normais da igreja, a mensagem é aquela que fecha o culto, né? Saudação final da nossa denominação é boa noite, boa tarde, bom dia, que Deus abençoe rica e abundantemente, né? Por quê? Porque a Nova Vida não tem costume de terminar o culto com a doxologia paulina, né? Ou seja, a bênção apostólica, muito embora esta saudação seja bíblica e faça parte do Novo Testamento, muito menos com a bênção sacerdotal pertencente ao Antigo Testamento, né? A Nova Vida não tem esse costume, tá? Então a gente tem que entender que o nosso jeito de ser é assim. Senão a gente vai imitar o batista, vai imitar o assembleano, vai imitar... eles pecam porque faz isso? Não, isso não é pecado, né? É apenas uma questão de identificação da igreja, do jeito que nós somos, tá? E tem gente que quer ser do jeito que o outro é. Então, irmãos, cada um tem uma característica, né? Então vamos reservar e guardar a nossa característica. Muito embora esta sequência do culto seja uma orientação do conselho de bispos das igrejas de Nova Vida, o tempo de cada momento do culto é variável, desde que se priorize a pregação e a aplicação da palavra de Deus em relação ao tempo e na qualidade. Ou seja, nunca deixar fugir uma coisa. A coisa mais importante no culto é a ministração da palavra. Isso é uma característica da igreja de Nova Vida. É o ponto alto do culto. Não que os outros sejam não importantes, pode fazer de qualquer maneira. Não é isso. É que nós precisamos priorizar a mensagem da palavra de Deus. É pela mensagem que as pessoas aprendem, creem e tomam decisões muito importantes na sua vida. Culto no lar. O culto no lar é uma excelente oportunidade de evangelização. Isso pode acontecer, às vezes de células, né? Que se algumas igrejas Nova Vida ainda conservam aquele modelo de vida, tá? Enfim, tem várias formas de se fazer isso aí. Mas vamos falar do culto no lar. Alguém pede um culto. Eu queria um culto na minha casa, um culto de ação de graças. Eu mudei para uma residência nova. Eu queria que um grupo de irmãos fosse lá para a gente buscar a Deus, agradecer a Deus e tal. Eu estou falando desse tipo de culto aí, tá? Em seu ministério, Jesus utilizou vários lares para divulgar as boas novas, curar e realizar milagres. Foi durante um culto em sua própria casa que ele curou o paralítico de Cafarnaum. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo durante um culto em sua casa e havia reunido seus parentes e amigos para ouvirem a palavra de Deus, e todos foram abençoados. Então, culto no lar é uma bênção, tá? Só que nós temos que respeitar algumas características do tempo que a gente vive hoje. Os três propósitos principais do culto no lar são render graças a Deus pelas bênçãos recebidas ou por uma bênção específica, promover comunhão e evangelização dos parentes e convidados, né, do anfitrião.
O período médio para a duração de um culto no lar é de 1 hora. Não existe um modelo único de andamento do culto com base na experiência do dia a dia. Nós apresentamos a seguinte sugestão: a abertura do culto. A abertura é aquela palavra: estamos aqui para agradecer a Deus pela vida da irmã fulana, ela pediu esse culto pelo motivo A, B, C, D. Né? Pode-se iniciar com oração, leitura de um salmo, expressa o seu louvor, ações de graça, orando, posteriormente a leitura do salmo. Período de louvor, né? 25 minutos, às vezes até menos, 20 minutos, porque aí que eu falei, vai depender muito de onde você está. Se você está fazendo um culto num apartamento, tem lugares que não pode, às vezes, nem cantar louvores com música. Tem que ser aquela coisa assim: ó, gente, nós vamos cantar baixo, que a gente não quer atrapalhar o apartamento aqui ao lado. É apenas para glorificar a Deus, não é o prédio todo ouvindo. Né? Se Deus souber o que a gente está fazendo aqui, se Deus está recebendo isso, amém. Né? Já há lugares que é uma casa, se tem liberdade de cantar, de louvar. Então, isso varia muito. O dirigente do culto lá tem que ser sensível a isso aí. Os louvores devem ser alegres, inspirar gratidão a Deus, seguindo o mesmo critério do culto da igreja. Os mais rápidos, depois os mais suaves. Né? Começa, abre com hino de alegria e tal, termina com a adoração e comunhão. Confraternização. Né? Entre o término do louvor, né, e o começo da ministração, gasta ali 1 minuto, as pessoas se abraçam, né, abençoam umas às outras. Após a ministração dos louvores, o celebrante deverá solicitar que todos se cumprimentem. Eu falei, os participantes cristãos terão a oportunidade de, com poucas palavras, evangelizar o não crente. Oh, que bom, que bênção que você veio, você não pertence à nossa igreja, mas você é bem-vindo no nosso meio, abraça e tal. Aquela coisa, a pessoa ter um contato, saber que crente não morre, entendeu? Tem gente que acha que crente morre. Então, aquela coisa assim de, sabe, aproximação mesmo uns dos outros. Testemunho. Isso é uma característica muito interessante, às vezes, no culto do lar. Às vezes, a mensagem do culto do lar é muito pequenininha, mas ela pode ser precedida por um testemunho. Por quê? A irmã ou irmão que pediu aquele culto pode estar pedindo culto, por exemplo, porque ela foi curada, recebeu um livramento de morte. Vamos supor, ela ou ele estava condenado à morte por câncer, né? E Deus restaurou. Então, acho que no momento de um culto como esse, é uma oportunidade de 10, 15 minutos para a pessoa dar um testemunho. Por que até mesmo ela está pedindo aquele culto ali? Então ela dá o testemunho, depois o dirigente do culto no lar, seja pastor, o diácono, quem for que estiver fazendo culto, ele aproveita aquele gancho, né, daquele testemunho, lê um versículo que tem a ver com aquela situação, ministra a palavra de Deus e de repente ora ali pelos enfermos. Né? Porque se o motivo do culto é a cura de uma enfermidade, então esse é um momento bom para orar pelos enfermos. O motivo do culto é prosperidade. Eu morava numa casa alugada, agora Deus me deu minha casa própria, quero um culto em ação de graça. Então, fala-se sobre prosperidade, fidelidade a Deus. Pede para a pessoa dar um testemunho, como é que foi isso? Olha, eu quando vim para o Senhor, eu não conseguia nada na vida porque eu gastava meu dinheiro absolutamente. Enfim, é sempre bom, às vezes, um testemunho da pessoa que pediu o culto, porque ela tem motivo para render graças ao Senhor. E a palavra ser pregada naquela direção. Tá? Mensagem. É o momento mais importante do culto também no lar. A mensagem deve inspirar fé, gratidão, esperança. Caso não hajam crentes, é fundamental que a evangelização esteja presente no bojo da mensagem, podendo haver também apelo para a conversão e oração pelos que se convertem. Você perceber que o culto, às vezes, tem poucos crentes e muitas pessoas que não são. Então, nesses casos, a mensagem, normalmente, quem está pedindo culto, normalmente, é para evangelizar parentes, amigos, vizinhos. Então, a mensagem vai percorrer o caminho da evangelização. Né? Ela não está marcando culto por ação de graça porque quem comprou a casa ou porque foi curado, nada. Mas muitas vezes ela quer evangelizar mesmo. Então, esse culto vai ser marcado pela evangelização. Oração. Né? Até 3 minutos no fim, aquele fechamento. Após a pregação, o celebrante convidará o anfitrião, se for o caso, o aniversariante, que às vezes o culto é por causa de um aniversário, ou aquele que naquele lar recebeu a bênção mencionada. Orará pela pessoa e por aquele lar. Ou seja, orou pela pessoa, orou pelo lar, e
e se for evangelístico, dá uma oportunidade de conversão àqueles que receberam a palavra ali naquele culto no lar. Encerramento. Após ministrar a oração, por aquele lá, o celebrante encerrará a cerimônia. Diz, ó, gente, o culto terminando aqui. Aí, mas vai haver um institutozinho ali, a irmã preparou aí um lanchinho para todo mundo e tal, se é aniversário vai ter uma festa, vai ter um bolo e tal. Enfim, aí o que vai acontecer depois depende muito do que foi, para que foi marcado aquele culto no lar ali. Mas uma coisa muito importante é que quando o culto não tiver nada assim de especial, né, for só aquele cafezinho, aquela coisa no final, aquela comunhão, o celebrante não deixar dentro da casa da pessoa aquelas pessoas inconvenientes que não vão embora se ninguém mandar, entendeu? Tem os irmãos que são uma bênção, né? Então, nesse caso, né, são irmãos da igreja, estou falando irmãos da igreja, não é gente que você não conhece não, irmão da igreja. Aí você já vai abraçando, irmãos, nós vamos embora agora, né? Vamos embora. E você levou, você traz. Né? No dia seguinte, a irmã te procura na igreja, irmão, você foi embora, terminou, o culto foi uma bênção, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha ficaram até 1 hora lá em casa, a gente não tinha como mandar eles embora, entendeu? Então, sentiu que isso vai acontecer, né? Não deixa acontecer. Não vai embora e deixa a pessoa com a bomba lá na mão. Né? Tira dali. Tira isso tudo dali, né?